Hoje eu quero explicar para vocês as razões técnicas pelas quais o INSS não funciona. E aqui eu não estou falando sobre não funcionar num sentido mais abstrato, de política não funciona, o Brasil não funciona. Não, eu quero trazer algumas características técnicas reais da vida prática que mostram a razão de o INSS ser tão ineficiente. E eu começo falando da facilidade de acesso do INSS, né? Hoje em dia qualquer cidadão consegue pegar o telefone e ligar no 135 solicitando um agendamento de um benefício, análise de algum pedido que você acredita que tenha direito. E qual que é o problema? O problema começa já na parte operacional desse telemarketing, desse telefone para quem você liga, para quem você entra em contato. Porque na maior parte das vezes, quem vai te atender não é uma pessoa que tem conhecimento previdenciário suficiente para te direcionar para um atendimento correto, necessariamente para que você tenha direito ao benefício. Às vezes, o atendente que está falando com você por telefone só vai apertar um botão de dar entrada no requerimento como você pediu por telefone. Isso aí, além de desvalorizar muito a advocacia, que estudou, que é habilitada para fazer os requerimentos de uma maneira mais correta, mais ágil, ao mesmo tempo gera um efeito cascata, porque tudo começou lá na facilidade de atendimento. Isso significa que muitas pessoas estão ligando para o INSS. Eu me lembro até de um caso aqui do escritório que eu atendi um senhor para fazer um planejamento previdenciário para ele e juntos nós chegamos à conclusão de que ele teria direito de se aposentar cerca de 3 anos da data em que eu entreguei o cálculo para ele. O que aconteceu? Esse cliente saiu pela porta do escritório e não conversou comigo, apesar de eu ter instruído, né? Ele foi diretamente no INSS e deu entrada no benefício de aposentadoria, benefício do qual eu mesmo havia acabado de dizer para ele que ele não tinha direito. E aí alguns meses se passaram e esse cliente me ligou e disse: doutor, eu dei entrada no meu benefício do INSS, mesmo fora da recomendação que o senhor me passou, e o benefício foi negado. Ele queria só realmente algumas instruções sobre o que tinha acontecido, não era nada muito grave, mas isso denuncia o segundo problema. E qual que é o segundo problema? Se muitas pessoas estão ligando para o INSS para agendar benefícios, o setor de atendimento fica praticamente obstruído, porque são muitos pedidos. Se um cliente que eu atendi que tinha um conhecimento razoável para saber que ele não tinha direito de se aposentar, mesmo assim optou por ligar para o INSS e fazer o pedido, você imagina quantas pessoas no Brasil inteiro ficam agendando repetidamente os seus pedidos de aposentadoria, ou seja lá qual benefício for. E aí é praticamente impossível do INSS dar conta de tantos pedidos. Isso atrapalha tanto o cidadão que liga diretamente para o INSS para fazer seus pedidos, como também aqueles que contratam um profissional e que desejam ter o seu atendimento preferencial porque tem direito ou simplesmente porque o pedido está mais explicado do que essas outras pessoas que entram com um monte de pedido ao mesmo tempo. É uma triste realidade, porque a fila de agendamentos do INSS é a mesma, não importa se você fez o agendamento por telefone só falando o seu nome, se foi uma outra pessoa que apertou o botão para você, ou se foi um profissional habilitado que fez o pedido de aposentadoria. A fila é a mesma, nós vamos todos estar no mesmo pacote. A diferença é que em alguns casos, essas pessoas que fazem pedidos que não têm a menor chance de prosperar, elas vão atrapalhar quem realmente tem direito e está na fila buscando o seu benefício. Isso tem uma relação direta com o terceiro motivo pelo qual o INSS não funciona. Infelizmente, aqui no Brasil, nós somos vítimas das assessorias previdenciárias. O que são essas assessorias? São locais em que trabalham ali dois secretários e talvez um advogado em pano de fundo, mas a instituição ela é vendida como uma assessoria e não como um escritório de advocacia. Isso faz com que muitas pessoas possam acessar esse tipo de serviço e, ao mesmo tempo, muitas pessoas estejam dispostas a prestar esse serviço. Porque para eu ser um advogado previdenciarista e colocar lá na minha placa que eu trabalho com a área previdenciária, eu preciso ter OAB, preciso pagar a anuidade, preciso ter o curso de direito. Mas para abrir um serviço de assessoria previdenciária, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso ser formado, eu não preciso ter OAB. Eu posso simplesmente colocar uma plaquinha na frente da minha casa e passar a atender pedidos administrativamente.
E aí, muitas vezes, em 99% dos casos, os clientes que vão até esse tipo de prestação de serviços pagam valores ali para os profissionais que se dizem ser advogados muitas vezes, e o pedido realmente não tem nenhuma chance de dar certo. O objetivo era só realmente obter esses valores do cliente, enriquecer através do cliente, e não, ele não vai ter direito mesmo. Mas aí vamos trabalhar com a hipótese de que tudo deu certo. Você tem o direito, você procurou um advogado, o seu advogado fez o pedido para o INSS no lugar certo e o resultado final foi indeferido. Por que isso acontece? Porque o INSS tem discricionariedade para indeferir benefícios. Eles conseguem encontrar motivos em 90% dos casos para indeferir o seu benefício. Basta que, por exemplo, você tenha ali um pedido de insalubridade para ser feito. O INSS vai negar, você vai ser obrigado a procurar justiça. E aí nós vamos para o último ponto do porquê o INSS não funciona. Se você chegou até essa etapa, você está na melhor hipótese, mas agora você vai encarar a pior possibilidade, que é encarar o poder judiciário. Você vai precisar entrar com um processo judicial para ter direito ao seu benefício. E por que que isso é uma lástima? Porque nós sabemos que a Justiça Federal demora muito tempo para julgar os processos. Isso praticamente esvazia a finalidade do procedimento que você tinha feito lá atrás diretamente no INSS. Porque, afinal de contas, se eu vou precisar de mais um ano para me aposentar, enquanto se eu tivesse procurado um advogado, eu vou me aposentar com um ano de antecedência, mas o INSS nega o benefício, é mais fácil eu esperar um ano, dar entrada no meu benefício de novo e jogar fora, perder toda a possibilidade que eu tinha de me aposentar antes, simplesmente porque o processo vai demorar mais do que um ano. Conseguiram entender a falcatrua? Ó, vamos dar o exemplo do João. O João, ele vai se aposentar em 2026, agora, em março. E em março ele dá entrada no benefício dele e nós esperamos aí cerca de 6 meses para sair o resultado do benefício. O INSS diz que ele vai se aposentar em dezembro de 26 e não em março de 26. E aí, compensa mais esse cara procurar um advogado e lutar pelo direito dele para se aposentar em março, passando todo esse tempo sem receber, até sair uma sentença depois de 3, 4 anos depois? Ou compensa mais ele esperar até dezembro e desperdiçar o direito que ele tinha de se aposentar antes? Vamos lá, responde. É assim que funciona o Brasil, aonde pequenas injustiças vão acontecendo e as pessoas não conseguem fazer nada com elas. E por isso que elas acontecem, porque elas são muito caras, mas ao mesmo tempo são muito baratas para o preço da verdadeira justiça. Eu sou Vinícius Basílio, sou advogado. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe.